O Senhor esteja convosco. Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, os judeus discutiam entre si, dizendo: como é que ele pode dar a sua carne a comer? Então Jesus disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis a vida em vós. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue, verdadeira bebida. Quem come minha carne e bebe meu sangue, permanece em mim, e eu nele. Como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim o que me come viverá por causa de mim. Este é o pão que desceu do céu. Não é como aquele que os vossos pais comeram. Eles morreram. Aquele que come este pão viverá para sempre. Assim falou Jesus, ensinando na sinagoga em Cafarnaum. Palavra da salvação. Glória a vós, Pode terminar, não tem problema. Muito bem. Como dizia, olha o que Deus está aprontando com a gente já. Em Betânia também tem uma coisa: não acreditamos em coincidência. É tudo. Como é que é? Providência. Padre Vicente fala Deuscidência, mas eu gosto bem do termo providência mesmo. Providência porque Deus já previu, já providenciou aquilo tudo o qual nós vamos experimentar. Ou seja, aquilo que é da parte de Deus, nós já recebemos 100%. Por isso que eu disse que a condição para que você faça um bom retiro e que a gente encontre realmente o caminho de vida plena, é um só: a nossa vontade, o nosso desejo, o nosso colocar-nos em caminhada. E uma coisa me intrigou no dia de hoje. E eu pensava, mas por que tanto, né? Porque hoje de manhã eu atendi um caso muito complicado. E faz uns dias que ela estava atrás de mim para tentar falar comigo. E por causa das viagens, por causa de outras situações, eu não conseguia atender. Eu atendi uma menina que já tentou se matar 4 vezes. Hoje de manhã. E ela já foi em médico, já foi em psiquiatra, já está com psicólogo, tem seus 17 anos. Nova, uma vida toda pela frente ainda. Uma vida toda pela frente, uma menina linda, tem uma vida toda pela frente hoje, ainda, né, pela frente. E eu perguntava para ela sobre os seus sonhos, suas lutas, seus desafios, e realmente ela tinha muitos sonhos, nada muito ambicioso. Ai, padre, tenho os meus sonhos, queria viajar, queria conhecer mais gente, queria fazer minha faculdade, e ela me disse o que ela gostaria de fazer. Nada assim muito fora da casinha, porque quando a gente pergunta para um adolescente o que eles querem ser, já pergunta: jogador de futebol. Quando perguntavam para mim, quando criança, o que eu queria ser, jogador de futebol. Né? A gente pergunta: o cantor? O cantor não queria ser naquela época. Mas jogador de futebol, ou então se via na TV, se via alguém de sucesso, se via alguém, sabe? A gente se projetava diante daquilo que nós tínhamos ao nosso redor e que iluminava os nossos sonhos. E ela não tinha sonho assim. Ela não tinha sonho assim. E ela dizia, e a pergunta que eu fazia era: Senhor, e eu pedia para o Senhor, qual é a chave, Senhor, para chegar no coração dessa menina? Ela foi atendida por psiquiatra, ela foi atendida por psicólogo, ela foi atendida por padre, já.
por outros padres, né? E eu perguntava hoje de manhã, enquanto conversava com ela, e veio uma comitiva inteira, né? Veio o pai, veio a madrasta, né, que está hoje acompanhando o pai, veio a irmã, veio mais ela. E aí, padre, nós queremos uma bênção para ela, tal. E a irmã dela já tinha falado comigo lá numa formação que eu fui dar essa semana. E eu disse para ela, conheci um pouquinho a realidade, rápido, aquela conversa que você senta do lado, nem 5 minutos, você já mais ou menos conversa com a pessoa. E aí aquilo me intrigou. E aí eu fiquei com a pulga atrás da orelha e disse, meu Deus do céu, o que eu vou dizer para uma pessoa como essa, né? E aí eu comecei, aos pouquinhos, a perguntar para o Espírito Santo, qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do coração? Não para que eu chegue, mas para que tu chegue no coração dela. Porque eu percebia um vazio muito grande dentro dela, uma angústia muito grande que a sufocava por inteiro, e a deixava uma angústia muito, muito, muito grande que a sufocava por inteiro. E aí o Espírito Santo foi mostrando a chave. E engraçado que a gente às vezes acha que é uma coisa complicada que tira o sentido da vida das pessoas, mas não é. Para quem olha de fora talvez não seja tão complicado, mas para quem vive é algo muito sério, muito sério. Essa menina que já passou por síndrome do pânico, essa menina que já passou por depressão, essa menina que já passou... E aí o que mais mexeu com ela, e eu acho que era porque ela não conseguia se pôr para fora. Imagina toda a luta de uma menina que viu, falei que o pai estava com a madrasta, né? Então a separação dos pais causou uma ferida muito grande no coração dela. E ela não tinha com quem falar. Quando não, o pai e a mãe depositavam tudo nela, aquilo que eles viveram. Então ela se sentia sufocada. E aí eu rezei muito por ela hoje. Não sei como ela chegou em casa, fiz uma oração com ela, conduzi uma oração, ela disse para mim que estava mais leve. Mas a gente sabe que tem os seus altos e baixos. E hoje nessa celebração eu estou pedindo por ela ainda. Eu quero continuar pedindo. Eu quero que vocês rezem comigo nessa intenção. Mas o que me intrigou hoje ao atender essa menina foi, Senhor, qual é a chave? Qual é o segredo para abrir a porta do nosso coração? E eu quero cantar essa canção para que a gente possa depois continuar a nossa reflexão. Se você sabe, canta junto. E vai pedindo para o Senhor já qual é a chave e qual é o segredo para chegar agora e que o Espírito Santo e o próprio Jesus chegue no seu coração hoje. Chegue no coração seu, nosso, diante das várias situações da vida. Talvez você não tenha tentado tirar a sua vida, e louvado seja Deus, tomara que não. Talvez você já tenha tentado. Mas eu quero te dizer, quando a gente entrega a chave para o Senhor, para Ele entrar na nossa vida, uma reviravolta acontece. Leveza, libertação, ternura, amor, sonhos retornam para a nossa vida. Por isso, qual é a chave? Qual é o segredo que abre a porta do seu coração? Nesse primeiro dia do nosso retiro, no dia que você está chegando aqui, nesse primeiro encontro, nessa primeira celebração, o Senhor vem te perguntar, qual a chave? Qual é o segredo que abre a porta do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Qual é a chave? Qual é o segredo que abre as portas do teu coração? Por que não falar se Ele quer te ouvir? Por que se esconder se Ele está aqui? Por que não aceitar se Ele quer te dar? Por que insistir em resistir? Porque Ele tem tanto pra te falar. Quer te amar, te perdoar, mas é você que tem que abrir o coração.
Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Deixa Jesus te consolar, deixa Jesus te abençoar, deixa Jesus te dar a tua salvação. Qual é a chave? Qual é a chave? Qual é o segredo? Qual o segredo? Pra abrir as portas do teu coração. Qual é a chave? Qual é o segredo? Sabe por quê? E volto a dizer, olha o que o Senhor está fazendo com a gente hoje. Te convidou, te fez uma proposta. E nesse primeiro dia do nosso retiro, te pergunta da mesma forma que perguntou para aquela menina: qual é a chave, qual é o segredo? E prestar atenção na primeira leitura. O que fala a primeira leitura? A conversão de Saulo. Veja, Paulo dizia que ele vivia, ele já começa, a palavra começa, olha o peso da palavra, primeira frase. Saulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Paulo só respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. E veja, se não é muito disso que a gente vive no nosso dia a dia. Nós vivemos uma correria tão grande, né? E vivemos uma pressão social tão grande. Nós vivemos numa crise política, estamos vivendo uma crise econômica, nós estamos vivendo uma crise de valores, uma crise de vergonha na cara, não é verdade? Nossa, eu olho, outro dia na casa, visitando um amigo nosso que é médico, ele fala assim: padre, de 12 meses que tem um ano, 5 que eu trabalho é para pagar impostos. 5 salários meus de 5 meses são só impostos. E ele que é médico, imagina alguém que vive de um salário mínimo. Porque a proporção é a mesma, não é? Nós vivemos uma opressão ao nosso redor muito grande. Vivemos uma tensão muito grande. E aí, nós vamos vivendo e tentando nos defender diante da vida com as armas que nos são colocadas nas mãos. E aí, as palavras, e aí o jeito de lidar, o jeito de negociar, o jeito de fazer, o jeito de realizar. Mas o problema é que essa luta não é travada só no campo do trabalho, da política ou do social. Mas tantas vezes a gente leva essa luta para dentro de casa. Quando não, essa luta se torna a única da nossa vida e a gente esquece de nós mesmos, e a gente esquece da nossa fé, e a gente esquece do nosso coração. E aí a gente começa a, como Paulo, respirar só morte e só ameaça. Ah, o meu Deus esqueceu de mim. Ah, o meu Deus não se importa mais comigo. Ah, eu já não tenho mais jeito mesmo. Ah, eu já vou desistir da vida. Ah, então porque a vida é muito amarga, muito ruim, está muito pesada, eu não vou aguentar, eu não tenho mais forças. Só respiro ameaça e morte. Ah, não, porque é muito imposto. Ah, porque um peso é muito grande. Ah, porque ninguém mais me ama. Ah, porque estou deixado de lado. Só respiro ameaça e morte. E aí, como Paulo, tantas vezes me coloco em cima do cavalo, porque imagina que eu vou mostrar que eu estou mal, eu estou sofrendo. Imagina que eu vou mostrar que eu sou fraco, mas de jeito nenhum. De jeito nenhum. Não vou mostrar para ninguém, nunca vai saber. E aí a gente veste uma armadura de soldado que luta todos os dias, e louvado seja Deus, tem força para levantar todos os dias, sobe no cavalo e começa. E para não mostrar a ferida que está aqui dentro tão grande, e aí pela solidão, pelo estresse, pela depressão, por estar sendo engolido pela realidade, aí começa a perseguir. Diz que Paulo era um grande conhecedor da lei judaica
e perseguia com morte os discípulos, aqueles que viviam diferente. Eu olho ao meu redor e às vezes vejo alguns amigos meus que não suportam a felicidade dos outros, e aí vê que alguém alcançou uma vitória, em vez de se alegrar com ele, começa a apontar o dedo e achar os defeitos do outro, né? E quantas vezes a gente olha para o nosso lado, acontece uma coisa boa com as pessoas e a gente já inverte a lente também e fala mal das pessoas. Graças a Deus na cidade de vocês não acontece, aqui em São João de vez em quando. Graças a Deus com os vizinhos de vocês também não acontece. Não, né? Não. Graças a Deus, nossas famílias são muito santas, graças a Deus. A gente não se alegra. A gente faz aquilo que o Padre Léo tantas vezes fala, né? A gente pega o binóculo e vira ao contrário, né? Para ver as coisas boas, a gente vira ao contrário, para ver lá longe uma coisinha, né? Até, mas se fosse daquele jeito eu também conseguia. Não é verdade? Se fosse assim tão fácil, eu também fazia. E aí a gente começa a menosprezar a vitória do outro, porque às vezes eu tenho medo de lutar. Ou quando eu não tento passar, tento olhar para ele e faço uma lista de defeitos para mostrar que ele não é tão bom assim. E aí eu começo a perseguir, porque isso causa morte. O Papa Francisco falou outro dia, numa das homilias dele, que o pior veneno que existe no cristianismo hoje é a fofoca. O pior veneno que existe no cristianismo hoje é a fofoca. Porque a fofoca, e aí a força da palavra, né? Quando a gente lança a palavra, é igual uma flecha. Não tem mais como pegar ela. Foi. Deu um tiro, não tem como segurar a bala, minha filha. Foi. E depende onde você acerta, o estrago é tão grande. Não é verdade? Pode destruir uma vida e uma pessoa. Mais uma família. Mais uma sociedade. E aí o peso de tudo isso ao nosso redor, né? Paulo era um perseguidor. E Paulo respirava revoltas e respirava denúncias. E caminhava em cima do belo e formoso do seu cavalo, ao seu redor, não mostrando para os outros o que ele talvez sentia. Porque para experimentar o que Paulo experimentava, Paulo tinha uma sede muito grande da palavra, tinha uma sede muito grande da verdade, Paulo tinha uma sede muito grande daquilo que era verdadeiro. E ele só encontrou sentido quando ele escutou Jesus, quando ele se deparou com Jesus. Diz a palavra que ele estava caminhando, belo e formoso, em cima do seu cavalo, perseguindo os discípulos, como de repente ele viu um grande clarão. E dessa luz saiu uma voz. Os discípulos todos ouviam a voz, mas não viam de onde vinha a voz. E nisso que Paulo viu esse grande clarão, ele caiu do cavalo. E quando ele caiu, ele ficou cego. O que significa isso para nós? Quem vive... Você já fez a experiência de sair num lugar, saiu energia elétrica, deu trovoada, acabou a energia, seu quarto virou um breu. Aí de repente ela volta. Como é que fica seus olhos? Aí você fica, peraí, está doendo. Daí aos pouquinhos você vai abrindo aos pouquinhos, até o seu olho acostumar com a luz. Paulo levou um choque tão grande ao se encontrar com Jesus que ficou cego. Porque ele teve que lidar e perceber que toda a revolta e tudo aquilo que ele estava vivendo era escuridão. Todas aquelas ameaças e aquele respiro de morte era ilusão. Não preenchia o coração dele. E a chave disso tudo foi quando ele viu seu amigo Estevão ser apedrejado. Será que a morte realmente traz vida? Com certeza passou na cabeça daquele. Eu persegui e matar, será que realmente traz vida? E de repente se encontra com Jesus. E aí ele é conduzido cego. Ele tem que se deixar levar pelos discípulos, aqueles que ele perseguia, se deixar conduzir. Imagina eu e você, sabendo que eu estava perseguindo, eu ia matar o outro. Aí de repente o outro me levar, quem disse que o outro vai me dar um troco? E agora eu vou. Se fosse a gente. Não é verdade? E aí talvez ia receber o troco.
Mas não, os discípulos conduziam e o Espírito Santo chegou a Ananias e disse a Ananias: olha, vai lá, porque aquele que perseguia vai se tornar um grande instrumento nas minhas mãos. Reis vão ouvir falar de mim. Muitos vão se ajoelhar diante de mim por causa da palavra e da presença dele. Ananias, na hora, gelou. Ficou com medo. Ananias, na hora, disse: eu vou lá, vai que ele manda me matar. Mas ele obedeceu. Obedeceu e foi. E chegando lá, reza. E diz a palavra, e quando Ananias reza, ele impõe as mãos. E quando ele impõe as mãos sobre, e aí em nome de Jesus, né, porque a imposição de mãos, ela traz para nós, toda oração de imposição de mãos, nos coloca em sintonia com Jesus, porque nós clamamos a força do Espírito Santo, e é o Espírito Santo que atualiza a presença de Jesus em nós. Nós impomos as mãos, atualizada é a presença de Jesus, e aí esse mesmo Jesus que foi perseguido encontra o coração de Paulo, e Paulo se deixa encontrar por ele, e aí as escamas caem. E diz a palavra que ele fica cheio do Espírito Santo. E cheio do Espírito Santo, ele não volta mais para cima do cavalo, mas ele sai como um grande peregrino anunciando a palavra de Deus. Não é verdade? Anunciando que esse Jesus é o verdadeiro pão da vida. Esse é o bom pastor. Esse é o qual é a luz do mundo e que nós há poucos dias atrás celebramos como o verdadeiro Senhor. É o sentido da vida que renovou a vida dele, deu novo significado, ao ponto de ele dizer: viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Porque ele redescobriu o brilho da vida. Ele não respirava mais ameaças, não respirava mais morte. Ele agora ele desejava, e aí não é por ser masoquista, mas é porque ele desejava, disse assim: se eu sofrer em nome de Jesus, louvado seja Deus. Porque é por ele, porque ele sofreu muito mais por mim. Porque ele sofreu muito mais por mim, ele dizia. E aí, vivendo essa força, vivendo essa palavra, vivendo o Senhor, vivendo com o Senhor, ele começou a trilhar e a anunciar. E se deixar encontrar. Ou seja, é esse encontro de amor que o Senhor quer que você faça nesse final de semana. Por meio da palavra e por meio da Eucaristia. Gente, qual é a chave? Qual é o segredo? Para iluminar o seu coração e caírem as escamas. Às vezes a gente caminha, né? Tudo belo, formoso, vive na paróquia, vive na catequese, ou melhor, vive nas nossas missões, nos nossos passeios, nos santuários e santuários. E às vezes nós estamos aí desejosos de encontrar um Jesus que nos tire do cavalo que a gente está e nos coloque diante da verdade e da luz que ilumina a escuridão mais profunda do nosso coração. Por isso, qual é a chave? Qual é o segredo? Aonde o Senhor ainda não tocou dentro de você e que precisa ser tocado? Aonde o Senhor não alcançou ainda? Qual é o segredo desse baúzinho? Qual é o segredo desse lugar? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Qual é o segredo? Porque esse que é o Senhor diz: se comeres da minha carne e beberes do meu sangue, terás a vida eterna, alcançarás o céu, alcançarás vida nova, alcançarás o Senhor, alcançarás salvação. O sentido vai mudar, a vida vai mudar, a vida vai se transformar. Com alegria, com força, com convicção, com o renovo de Deus. Estão dispostos a viver isso? Que bom, louvado seja Deus, porque é isso que o Senhor tem a oferecer a cada um de nós, a cada um de vocês. É o Senhor que é o bom pastor, é o Senhor que é o Senhor da vida, é o Senhor que ilumina o nosso coração e ilumina a cada um de nós. Que nessa celebração, que nessa Eucaristia, o Senhor derrame abundantes graças sobre todos
e cada um de nós e assim nos renove. Abra o nosso coração realmente para essa verdadeira experiência. Por isso, Ele quer te dar. Por isso, por que resistir? Ele tem tanto para te falar, quer te amar, te perdoar. Mas só você pode abrir o coração. Sabe aquela imagem de que lá na minha paróquia em Botuverá, tem uma imagem assim no lado direito, tem uma imagem, uma pintura muito simples, mas muito bonita. Uma parede de madeira e Jesus numa túnica branca, num manto vermelho, batendo na porta. Batendo na porta. Já viram essa imagem? Bonita, né? Eis que estou à porta e bato. Se abrires, eu entrarei e juntos faremos a refeição. Ou seja, qual é a chave? Qual é o segredo para a vida plena? Jesus de Nazaré. Jesus de Nazaré. É Ele que você vai encontrar, é Ele que vai renovar a sua vida. Com as espécies do pão e do vinho, nossa vida, a nossa luta, os nossos desafios, com as espécies do pão e do vinho, o nosso coração, com as espécies do pão e do vinho, a chave para abrir a porta do nosso coração. Amém? Nosso coração. Amém? Nosso coração. Amém? Nosso coração.